eles começaram a operação e foram descendo no domingo de manhã e, ao que consta, a equipe do navio informou que perdeu o contato com eles após 1h45. A descida era programada para cerca de 2 horas. Então, eles, teoricamente, já estavam próximos do Titanic. Tá. Né? Quer dizer, próximos entre aspas, porque eles deviam estar a quase, talvez, 1.000 metros de distância do Titanic. Entendi. Né? Mas já tinham descido 1h45 e perderam o sinal. Isso foi no domingo. Esse sinal do pessoal lá em cima, ele já era previsível que eles iam perder sinal, não? Não. O normal é que eles mantenham algum tipo de comunicação, né? Ainda que precária. Pois é. A minha percepção, e também dos colegas que eu conversei, é que a implosão do equipamento ocorreu na própria descida. Durante a operação de descida... Já teve uma implosão, então. Exatamente. Na minha opinião, eles não chegaram nem ao Titanic. Entendi. Porque o equipamento implodiu antes de chegar no fundo. Na minha opinião, o que pode ter acontecido para ter implodido, se nas outras vezes não implodiu? O material vai desgastando, vai isso estressando? Para ver uma implosão num submersível, que é uma nave experimental, na verdade. Para ver uma implosão no submersível que já havia feito essa viagem antes, esse submersível já fez uma meia dúzia de descidas ao Titanic ano passado e ano retrasado, é porque houve algum problema técnico, alguma fadiga de material, alguma coisa que gerou a implosão. Quando você está falando de um ambiente desse, com uma pressão absurda, que a gente não consegue mensurar o que é uma pressão nessa profundidade. Um colega meu estimou em 300 atmosferas, que é uma coisa assim absurda. Não existe nenhum ser vivo que aguente isso. Ser vivo, não. Uma baleia... Existem alguns seres, alguns estão sendo descobertos, inclusive, que vivem nas grandes profundezas, que eles têm essa capacidade. Né? Não tem nada parecido com o que a gente está acostumado a chamar de peixe. Mas, sim, eles conseguem viver na escuridão, etc. Mas o que nós achamos? Que poderia ter... Houve alguma falha técnica, isso me parece certo, no submersível, que gerou a implosão dele. O que seria isso? Cara, numa pressão dessa, não dá nem para chamar de rachadura. Talvez um risquinho no casco seria suficiente. Sério? Seria suficiente para detonar uma implosão. Essa é uma teoria que ele tenha implodido ainda na operação de descida, no próprio domingo, né? Quer dizer, nós estamos na quinta-feira, então eles teriam morrido já há 4 dias na própria descida. E a outra teoria vão surgir outras, mas uma outra que eu também li e concordo, é que eventualmente a gente nunca vai saber, eu acho, tá? Sempre vai ter suposições, mas certeza a gente não vai ter. Não tem sobrevivente, não tem nada. Aquela história. Não tem radar. Uma outra teoria é que talvez essa implosão tenha sido gatilho dela, né, detonada pela própria tentativa desesperada deles de avisar que estavam lá embaixo. Porque quando você está numa situação dessa, e já aconteceu várias vezes isso com submarinos, que você perde a comunicação com a superfície, você tem que usar os recursos mais primitivos para dizer, tô vivo, tô aqui. E o que você faz, basicamente, é bater no material. Produzir som. Produzir som, porque o mar tem uma capacidade de expansão sonora muito, muito grande. Então você produz som, batidas, né? Para que seja detectado por algum aparelho, que foi teoricamente o que nos 2 últimos dias as equipes de busca diziam, olha, detectamos um barulhinho aqui, pode ser de uma frequência, etc. Tal. Mas eles disseram hoje que não, que eles acham que o som que eles detectaram não vinha, o que comprovaria a tese de que isso aí tenha o que quer que tenha acontecido, a implosão baseada por algum motivo, aconteceu no próprio domingo.
Então o som que eles estavam ouvindo não tinha mais nada a ver, porque infelizmente já não existia mais a nave nem as pessoas, né? Se não implodiu no domingo, ele perdeu o controle? Ele pode ter a base da segunda teoria. Ele pode ter perdido a comunicação, mas continuou no processo de descida, né? Até chegar ao fundo, né? E dali para frente, 2, 3 dias que passou supostamente lá, ele teria sofrido a implosão, causada ou pela própria fraqueza, digamos assim, do material, ou até o gatilho tenha sido as próprias tentativas dele de fazer barulho, né, batendo no material. Nós estamos falando de um negócio muito, muito delicado. Eu li um exemplo muito interessante hoje, que é exatamente o da casquinha de ovo. Tá. Nós estamos falando de um casco de 20 centímetros de espessura, de uma liga extremamente forte, que nessa situação se torna uma casca de ovo. Você pisa e é o que acontece. Então, assim, mas eu ainda acho, na minha opinião, modesta opinião, que foi no processo de descida.